Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Planeta dos Macacos, O Confronto, filme de 2014 dirigido pelo Matt Reeves e mais uma crítica aqui da série de vídeos da franquia Planeta dos Macacos no canal antes do lançamento do novo longa. Se você ainda não viu os outros vídeos, vou deixar a playlist como recomendação na descrição. E aí quando eu falei no vídeo anterior do filme de 2011 sobre mais um reboot em um período de um pouco mais de 10 anos, vinha toda uma carga de desconfiança da própria Fox sobre investimento. Será que valia a pena mais um filme Planeta dos Macacos? Será que o público iria comprar essa ideia? Então, para Planeta dos Macacos, o filme de 2011 estava numa perspectiva tudo ou nada. E aí, com um bom resultado de bilheteria, claro que existia uma grande confiança para pensar pelo menos numa trilogia. Tudo se encaminhava para um filme estrelado pelo James Franco, dirigido pelo Rupert Wyatt, que inclusive se mostrava muito feliz em 2011 com a repercussão do filme e falava das suas ideias para a expansão do universo Planeta dos Macacos, até que em 2012 a Fox ela dá praticamente um ultimato para a equipe que o novo filme da franquia precisaria ser lançado em julho de 2014. Qual era o problema? O problema, na versão oficial da história, era que o Rupert Wyatt não estava muito satisfeito com o roteiro e ele acreditava que ele precisaria de um tempo bem maior. Só que, para a Fox, não tinha conversa, era um termo não negociável, o filme teria um investimento de mais de 150 milhões de dólares, no final das contas, o investimento foi de 170 milhões de dólares e a Fox queria o filme para julho de 2014 para se tornar também um fenômeno das férias, o que de fato aconteceu. Existem vários relatos sobre o porquê que o Rupert Wyatt não quis esperar, o fato é que assim que foi confirmado que ele não voltaria, o James Franco também acabou dando uma entrevista falando que para ele Planeta dos Macacos tinha sido finalizado e a Fox deveria simbolicamente buscar por um novo diretor e uma nova estrela principal para o núcleo dos humanos. E aí vem uma coisa muito importante, a franquia já havia passado por um reboot. Em 2011 ela vem para tentar fixar, pelo ponto de vista do diretor, o César como um personagem de grande interesse e o James Franco como essa estrela que conduziria o núcleo dos humanos. De uma hora para outra, o diretor não está mais no projeto e aí o James Franco não está mais no projeto. O que a Fox faz? A Fox decide chamar o Matt Reeves. O Matt Reeves, com Cloverfield, de 2008, conseguiu grande visibilidade na indústria. Eu gosto de Cloverfield e eu acredito que ele foi uma escolha muito boa. Por quê? Existem muitos diretores que nesse perfil, pela primeira vez o Matt Reeves teria um grande investimento também em mãos. Muitos diretores tomariam aquela dinâmica do yes man, de servir só o que os produtores querem e de acabar aceitando tudo que é sugerido pelo estúdio. Só que o Matt Reeves vem também com um controle criativo do que ele visaria para a franquia, do que ele queria colocar como elemento de discussão, a questão da guerra, a questão da comunicação. Então tudo isso é muito importante para o segundo filme e por isso que eu considero que esse segundo filme aí sim estrutura a base para a continuação da franquia. A escolha do Matt Reeves foi excelente. 10 anos após a conquista da liberdade, César, interpretado por Andy Serkis e os demais macacos, vivem em paz na floresta próxima a São Francisco, enquanto a humanidade foi dizimada por um vírus mortal. No entanto, os humanos sobreviventes acabam tomando atitudes que podem desencadear uma guerra, e Malcolm, interpretado por Jason Clarke, precisa atuar como intermediário para evitar danos ainda maiores. Para não comprometer todo o reboot, você precisaria manter bases. Qual é a base do Matt Reeves? Cidade de São Francisco. Não existe um alcance muito grande. O final do filme de 2011 dá toda a questão do vírus e da expansão para a humanidade. Você só vai ficar na cidade de São Francisco. Então esse é o porto seguro desse longa, o alcance é restrito. E eu me lembro até na época antes do lançamento que a produtora até chegou a fazer alguns curtas, publicar conteúdo no YouTube para lidar com o avanço do tempo, né? O que tinha acontecido nos 10 anos. O fato é que o filme não explora muito isso. Também acho que o Matt Reeves, como realizador, foi muito bem ao partir do cenário de caos para estabelecer redes de relações entre humanos e macacos. Existe um debate bem importante sobre a percepção de guerra e paz a partir do pacifismo e do antipacifismo. O personagem do Jason Clarke no núcleo humano, ele toma muita relevância e ele é o único que eu considero que acaba sendo super bem desenvolvido porque ele atua como esse intermediário e ele quer compreender um pouco do que os macacos pensam e dessa nova realidade que não teria, depois do objetivo inicial de ir à represa, né, não teria muito o que fazer. Você tem uma situação de um conflito que pode
começar a qualquer momento. Eu me lembro que quando o Gary Oldman foi chamado, muitas pessoas ficaram surpresas. O Gary Oldman, ele entra nessa articulação muito mais para trazer um outro perfil de personagem, já mais preocupado com o embate, com planos, mas é um perfil superficial, você não vai ter muita coisa sobre rotina, a base eu considero inclusive bem genérica nessa situação. A grande mudança é a da perspectiva. O filme acaba lidando com muito mais conteúdo sobre os macacos, aí sim para consolidar perfis de liderança, como era o comando do César e como existia uma insatisfação dessa ala que era uma ala que já pregava por um outro tipo de pensamento na relação com os humanos. Então, quais seriam os conceitos? É possível se adaptar a essa nova realidade para todos, entre humanos e macacos? É possível viver nesse mundo em harmonia ou seria necessário uma guerra realmente para estabelecer uma ordem? O que me chama a atenção é que o César ele poderia ser essa figura, já que você não teria o James Franco, ele poderia ser essa figura centralizadora. Para o Matt Reeves, nessa sequência, ele é uma figura de aproveitamento simbólico de grande força, inclusive na introdução e na conclusão do filme. Existe o perfil de liderança do César que acaba sendo desafiado. As intrigas humanas sobre ambição, objetivos e traição acabam sendo aplicadas para os macacos aí com a rivalidade do César e do Koba. E essa disputa acaba sendo central para o filme, ainda que eu tenha, como disse, alguma restrição com a escala desse conflito, porque existe uma noção de grandeza que acaba sendo fechada para uma pequena comunidade que sempre busca referenciar os mesmos personagens. Então não existe espaço para novidade, essa base de São Francisco ela acaba sendo sagrada e você tem essa dinâmica do que os humanos podem fazer, a intermediação de um personagem, do que os macacos podem fazer, uma disputa entre perfis de lideranças que são bem diferentes e aí algo que seria aproveitado então no filme seguinte. Os efeitos especiais que já eram muito bons no filme de 2011 acabaram tendo uma melhoria considerável, maior investimento, maior atenção aos detalhes e é um filme que ele acaba mexendo muito com batalhas, seja entre humanos e macacos ou mesmo as batalhas internas entre os macacos são muito bem realizadas. O fato é que as questões internas dos macacos ela acaba sendo muito melhor desenvolvida do que as dos humanos, né? Dos humanos são perfis mais genéricos, como eu disse, do que fazer, de objetivos, e dos macacos são lideranças diferentes em busca dessa compreensão. Existe uma tensão na tomada de decisão e no acompanhamento dessa tomada de decisão. Investir tudo em uma guerra, então, entrar numa batalha interna, disputa pelo poder. É um filme que, como eu disse, não tem espaço para novidades, mas ele molda perfis e o perfil que mais ganha com isso, na minha opinião, é o do próprio César. Tipo, era óbvio que nós teríamos mais um filme pelo que vinha sendo avançado também, pelo plano da própria Fox, e um outro destaque que eu preciso fazer aqui é para a trilha do Michael Giacchino, colaborador recorrente da carreira do Matt Reeves, inclusive, mas que aqui consegue criar um ótimo tema e uma representação musical excelente para as grandes cenas de batalha dos macacos e para esse conflito permanente entre humanos e macacos. Para Planeta dos Macacos, o confronto, nota 8. A Fox tinha feito essa exigência, um termo não negociável, de lançar o filme em julho de 2014 para pegar a bilheteria das férias e o plano deu muito certo. A arrecadação bruta acima dos 700 milhões de dólares, o que foi um feito impressionante. Até quando você leva em conta a história da franquia Planeta dos Macacos e toma conta das desconfianças, que era um filme que poderia não dar certo, que não existiria o interesse de uma nova geração, é impressionante o que foi feito para a reestruturação desse reboot, rompendo com aquela noção do filme de 2001 e buscando aí novos personagens, uma nova base, isso deu muito certo. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!